E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos dar início aqui à resolução que eu tinha prometido para vocês, beleza? Então aqui eu separei as questões, tá certo? Creio que todo mundo esteja conseguindo visualizar aí perfeitamente. 7 questõezinhas, tá bom? Que foi a que vocês fizeram na avaliação, tá bom? Primeira questão. 2 espelhos planos. Primeira coisa, aqui no caso, ele vai ter espelho plano e espelho esférico também aqui nas questões, tá certo? 2 espelhos planos formam entre si um ângulo alfa aqui no caso, né? Encontre o valor desse ângulo, sendo que são obtidas 7 imagens de um único objeto colocado entre eles. Então o que é que você lembra? Você tem aqui 2 espelhos que eles formam um ângulo alfa entre si, ok? E essa geometria, digamos assim, esse posicionamento desses espelhos, eles geram um determinado número de imagens. E você lembra que esse número de imagem pode ser calculado, ok? E ele vai ser calculado como? N vai ser igual a 360, não 30, 360 dividido por o ângulo que está entre esses espelhos, menos 1. Se você perceber, ele deu que o número de imagens vale 7. Então 7 foi igual a 360 sobre alfa menos 1. Ok? Jogando 1 para o lado. Opa, peguei o que estava errado aqui. Jogando 1 para o lado de lá, ele vai positivo. E aí você encontra 8 é igual a 360 sobre alfa. Logo, se inverter esses dois caras aqui, você tem alfa é igual a 360 dividido por 8, que esse número dá justamente 45 graus. E você marca o item E na primeira resposta, ok? Qualquer dúvida, pessoal, vocês só colocarem nos comentários ou então perguntar durante a aula também, fiquem à vontade, tá bom? Segunda questão. Um espelho plano fornece uma imagem de um objeto situado a 10 centímetros do espelho. Então, vamos botar aqui a primeira situação. Tem um objeto, ok? Vou botar aqui uma setinha, que está a 10 centímetros do espelho. Então, se ele está a 10 centímetros, a tua imagem também vai ser formada a 10 centímetros. Então, a distância aqui vale 20 centímetros. Afastando-se o espelho 20 centímetros na direção normal ao seu plano, então, o que é que eu vou fazer aqui? Tu tem a pessoa vai ficar fixa na posição dela, o teu espelho estava a 10 centímetros, e agora eu vou aumentar 20 centímetros. Ele vai passar a estar quanto? A estar a 30 centímetros de distância do teu espelho, porque eu afastei em 20. Então, se eu afastei em 20, ficou 30 centímetros aqui, tá bom? Então, se ficou 30 centímetros do lado o objeto na frente do espelho, a tua imagem também vai ser formada a 30 centímetros do espelho. Então, o total aqui tu tem quanto? Tu tem 60 centímetros de diferença, de distância, desculpa, entre o teu objeto e a tua imagem agora. Então, o que é que vai acontecer? A questão eu nem li a questão toda. Ele pergunta o quê? Que distância separa a antiga imagem da nova? Opa, a antiga imagem estava aqui, ó. A nova imagem está aqui. A antiga imagem, se eu colocar um zero como referencial aqui, o ponto, a posição do objeto, ele está a 20 centímetros do referencial e aqui está a 60 centímetros. Logo, tu vai ter aqui 40 centímetros de distância, fica sendo o item D, ok? Segunda questão, item D. Terceira questão, pessoal, qualquer dúvida aí, como eu comentei, só falar nos comentários que eu respondo, ok? Cadê? Terceira questão. Um objeto se encontra a 5 centímetros do vértice de um espelho côncavo. Sobre essa imagem é correto afirmar, gente, um espelho côncavo. Lembra daquela tabelinha que eu mostrei para vocês? Das 5 imagens de um espelho que é convexo, ali côncavo, não foi? Convexo. As 5 imagens de um espelho côncavo e uma única imagem do espelho convexo. Então, o convexo, independente da posição em que o objeto se encontra, ele sempre vai ter a mesma classificação, ok? Porque o espelho convexo, se você pegar em qualquer ponto aqui, em qualquer distância do espelho, ele sempre vai gerar uma imagem virtual direita e menor. Se você for lá nos slides que eu enviei para vocês, vocês vão ver
se não me engano, no slide 30, ok? Vocês vão ver essa nomenclatura aqui para o espelho convexo, ok? Então fica sendo item E, tá bom? Por quê? Porque o espelho convexo ele gera apenas um tipo de imagem, então um tipo de imagem você consegue identificar o que é que vai ser formado, ok? Questão número 4, um objeto O em forma de seta de 5 cm de comprimento está apoiado no eixo principal de um espelho esférico côncavo, percebam isso, de distância focal igual a 40 cm. A 50 cm do vértice é colocado uma imagem, não, colocado um objeto como indica a figura, né, aqui. Então perceba, gente, o teu foco está mais ou menos aqui, 40 centímetros. Se você lembrar um pouquinho das tabelas, né, que eu comentei com vocês, que tabela é essa que eu estou falando, Lucas? É a parte lá de quais tipos de imagens tu tem, dependendo da posição, que eram 5. Antes do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco e entre o foco e o vértice. Se você lembrar, se o foco vale 40 e o objeto está atrás do teu centro, tu tem um determinado tipo de imagem e tu pode ir lá e tu pode calcular, ok? Você pode calcular quanto vale esse cara. Só um segundinho. Voltei, pessoal, foi mal aí que minha rinite atacou, aí eu comecei a espirrar. Vamos ver, eu não lembro de onde eu estava. Vamos começar a questão de novo aqui, né? Um objeto O em forma de seta de 5 cm de comprimento está apoiado no eixo principal de um espelho esférico côncavo a distância focal de 40 cm. Então tem aqui o F, que a distância focal é igual a 40 centímetros, ok? E que o objeto está formado, né, que está, como indica a figura, a 50 centímetros. Então perceba que é o objeto, gente. Se é o objeto, tu está trabalhando com um P, tá certo? P igual a 50 centímetros, ok? Aí ele fala o seguinte, determine a distância da imagem ao vértice. Então o que é que ele quer na questão? Quanto vale P', ok? Eu não sei quanto é que vale P'. Então perceba, nessa questão tu tem F, P e P'. Qual equação tu tem que envolve essas três grandezas? Aí tu vai lembrar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A equação de Gauss, ok? Então você tem aqui, ó, só substituir os valores. 1 sobre 40 é igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre P'. Trazendo aqui para cima, assim, gente, só para ter espaço, né? Você tem o quê? Que 1 sobre P' é igual a 1 sobre 40, ok? Menos esse pacote todo aqui, porque eu vou passar para o outro lado, tá certo? Então, menos 1 sobre 50. Você pode fazer aqui, ó, pega um 200, ok? Multiplica esses dois caras aqui, você vai ter 200. 200 dividido por 40 dá 5. 200 dividido por 50 dá 4, ok? Então você tem isso igual a 1 sobre P'. Aí você percebe que se você fizer a subtração aqui vai dar 1 e embaixo dá 200. Se você inverter depois, vai ficar como? P' é igual a 200 centímetros, ok? Então você encontra justamente que a quarta questão fica sendo o item D, ok? Então você tem esse valor para a quarta questão. Quinta questão. Gente, a quinta questão, ela tem uma casca de banana, ok? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, como eu falei durante as aulas, na classificação da imagem. Ela pode ser real, invertida, real ou virtual, direita ou invertida, maior, menor, igual. E cada uma dessas coisas, ela vai gerar uma coisa na matemática, na conta, como eu comentei com vocês. Ele fala aqui na quinta questão, ó, um espelho esférico côncavo, ok? Então, se já é côncavo, já tenta lembrar dos 5 tipos de imagem que nós temos. Nós temos 3 reais, uma imprópria e uma virtual, ok? Então, esses são os 5 tipos de imagem. As classificações eu posto depois, vocês podem ver, né? A partir de um objeto de 4 centímetros, ok? Então, o tamanho do objeto
que é o teu... Opa, que é o O não, que foi mal. Que é o O, vale 6 centímetros. E o tamanho da tua... a partir... Não, desculpa aqui, inverti, foi mal. A partir de um objeto de 4 centímetros, então, 4 centímetros, uma imagem real de 6 centímetros. Então, acabei de descobrir essas duas coisas aqui pela questão. Você lembra que, o que é que ele pede? O aumento linear. Aumento linear, gente, é igual a I sobre O. Uma das equações que tem vai ser justamente essa, né? Aí você pega aqui, aumento linear vai ser igual a 6 sobre 4, tá certo? Olha, 6 sobre 4 é fácil, Lucas, de responder, dá 1,5. Ah, então quer dizer que eu vou marcar o item D ou o item E. Aí, gente, a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, porque nessa questão aqui, ó, se você lembrar, o objeto, a imagem, quando ela é uma imagem virtual em um espelho... Deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês aqui a imagem em si. Só um minutinho, viu? Pronto. Ó, essa imagem que eu estava falando, que eu falei nas aulas, que mostra justamente a classificação das 6 imagens, 5 do espelho côncavo e 1 do espelho convexo. Perceba, gente, que na questão eu já descobri que a imagem é real. Ele deu o enunciado. Deixa eu ver se está gravando, né? Obviamente. Tá. Que ele deu o enunciado, tá bom? Então, se a imagem é real, essa imprópria não é válida para a questão, e essa virtual ela não é válida para a questão, tá certo? Então, as 3 reais você encontra justamente aqui, ó. O que é que acontece? Essa primeira letra é se é virtual ou real. Nesses 3 casos seriam reais, tá certo? A segunda letra dessa nomenclatura é se é direita ou invertida. Você percebe que as 3 imagens reais, todas as imagens reais de um espelho côncavo, elas são invertidas. Então, justamente, o que é que esse invertido te diz? Esse invertido vai te dizer que tu vai ter que colocar um negativo aqui na frente, porque esses números eles estão te dados em módulos, tá certo? Só os tamanhos. Eles não estão levando em referência, por exemplo, o plano cartesiano, digamos assim, que é envolvido nessa parte de espelhos. O teu objeto, ele está para cima, não obrigatoriamente embaixo, mas a tua imagem está onde? Está para baixo, ok? Então, por isso que a gente vai colocar esse menos na frente. Então, o gabarito da quinta questão fica sendo o item E. E a explicação do porquê o negativo, justamente porque quando você tem uma imagem real em um espelho côncavo, todas as suas imagens são invertidas. E se são invertidas, você tem que colocar esse menos na frente, vem justamente no aumento linear, ok? Então, deixa eu ver se está gravando de novo, que eu fico pausando. Gente, desculpa aí a parte de ter ficar trocando de vez em quando, porque não sou muito acostumado com essa ferramenta não, mas aos poucos a gente vai se acostumando. Sexta questão é um espelho esférico côncavo. Então, se é côncavo, tenta lembrar de todas as imagens de um espelho côncavo, beleza? Uma imagem real de um objeto é colocado a 20 centímetros de seu espelho, do seu vértice, né? Então, o objeto é colocado a 20 centímetros. Então, o que significa isso? O teu P é igual a 20 centímetros, ok? Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente sabe da questão, tá bom? Perceba uma coisa, gente. Outra coisa que a gente sabe é que essa imagem ela é real. Se você for lá naquelas tabelinhas dos slides, imagem real, o teu P' vai ter um valor positivo, ok? Então, existem algumas coisinhas que a gente pode ficar analisando, tá bom? Mas eu vou analisar tudo no final quando eu tiver todas as respostas, e se for preciso. Sabendo que a distância focal desse espelho é de 10 centímetros. Então, o que é que significa isso? Olha, o foco vale 10 centímetros, beleza? Só ver uma coisinha aqui, eu tava fazendo essa questão aqui. Pronto, show. Determine a distância entre a imagem formada e o objeto. Cuidado nesse tipo de questão, gente. Porque se você for aplicar somente a fórmula aqui, tu pensa, olha, ele me deu P, me deu F, então quer saber quanto é que vale o P'? Não. Ele não quer saber quanto é que vale o P' dessa questão. Você vai ter que descobrir. Mas a pergunta em si não é quanto vale P'. Ele quer a distância entre o objeto e a tua imagem, ok? Então você vai ter que ver o P', ver o P e ver qual é a diferença entre eles dois. Essa questão aqui, gente, especificamente essa questão, nós podemos fazer ela de duas formas, tá bom? A primeira forma
utilizando somente a parte teórica, digamos assim. Você vai fazer uma continha e você pode fazer a fórmula todinha. Vamos fazer aqui pela fórmula, vou fazer pelos os dois métodos, ok? Então vamos descobrir quanto é que vale P'. Olha, 1 sobre 10 é igual a 1 sobre F, desculpa, 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. Se eu passar esse pacote para lá, ele vai subtraindo, né? Então, 1 sobre P' é igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 20. Aqui você pode basicamente tirar o MMC, no caso, né? Que fica 20. 20 dividido por 10 dá 2. Então, 2 menos 1, ok? Até aí tudo bem? Pessoal, tranquilo, né? Qualquer dúvida é só perguntar. Então, 1 sobre P'. Desculpa, eu esqueci de colocar aqui linha. Show. Então, nós temos isso. 2 menos 1 dá 1. Se você depois inverter os dois lados, você tem que P' é igual a 20. Aí que eu falei a questão do cuidado. Olha, P' igual a 20 centímetros. Então, olha, tem um número de 20 centímetros aqui. Vamos marcar o entender? Não, porque essa não é a pergunta da questão. A pergunta da questão é a distância. Percebam, gente. O meu P está situado a 20 centímetros do meu espelho, do vértice do meu espelho. Então, a minha imagem eu acabei de descobrir que também está situada a 20 centímetros do meu espelho. Então, se um está a 20 centímetros e o outro está a 20 centímetros, qual é a distância entre eles dois? 0 centímetros. Então, essa aqui é utilizando o método da conta, tá bom? Ah, Lucas, mas tu falou que tinha outro método. Qual é o outro método? Gente, perceba. Ele falou o seguinte, olha, a distância focal vale 10 centímetros. Se eu falo que a distância focal vale 10 centímetros, ok? O meu centro de curvatura vale quanto? Lembre-se que tem uma fórmula que foi a primeira fórmula que eu mostrei para vocês nessa questão, que se você tem um centro de curvatura e dividir por 2, você encontra o foco. Então, o inverso também é correto. Se você tem um foco e multiplica por 2, você tem um centro de curvatura. Então, o seu raio, ou se você quiser colocar o C de centro de curvatura, não tem problema, o centro de curvatura é igual a 20 centímetros. Aí, se você se lembrar das tabelas das imagens do espelho côncavo, você vai lembrar. Quando você tem um objeto exatamente em cima do centro, que é o que está acontecendo, porque o objeto está colocado a 20 centímetros. Então, você percebe que esse cara está exatamente no centro de curvatura do espelho. Então, você sabe que quando o objeto é colocado em cima do centro, a imagem é refletida abaixo dele. Então, ele também vai estar a 20 centímetros, vai estar embaixo dele. Então, qual é a distância dele? 0. Então, se você fizesse somente essa continha aqui e lembrasse da tabela, você encontraria que essa distância vale 0. Beleza? Última questão. A última questão, gente, ela também tem duas formas de você resolver. Tem uma forma mais rápida, ok? E se você quiser usar mais longa, não tem problema nenhum. Como assim, Lucas, a forma mais rápida? Não sei se vocês, antes de ler a questão aqui, não sei se vocês lembram, eu mostrei para vocês algumas equações de aumento linear. Eu falei que o aumento linear é igual a I sobre O. Eu falei que o aumento linear é igual a menos P' sobre P, ok? E teve algumas outras que eu falei. Uma delas que eu falei foi que o aumento linear é igual ao foco sobre o foco menos o P, ok? Então essa foi a equação, as três equações. Teve outras também, só que não importa aqui para a questão agora. Aí o que acontece? Quem decorou essa fórmula aqui consegue fazer um pouquinho mais rápido. Nada impede de, caso você não lembre dessa equação aqui, você aplicar primeiro a fórmula, uma fórmula normal, digamos assim, do aumento linear, e depois aplicar a lei de Gauss, ok? Então, não tem problema caso você não saiba a fórmula que eu vou utilizar aqui, tá certo? Então vamos ler a questão. Uma pessoa encontra-se de pé a uma distância de 10 centímetros de um espelho esférico. Esta pessoa vê no espelho sua imagem direita, ok? Direita, e aumentada em 5 vezes. O que significa esse direita? Que esse aumento linear é positivo, ok? Então, tu tem que o aumento linear é igual a 5. Se ele falasse que a imagem era invertida, você colocaria menos 5. Só isso, tá certo? Aí ele pede o quê? Com os dados acima, podemos afirmar que a distância focal vale quanto? Então, ele quer saber quanto é que vale o foco desse cara. Porém, você sabe aqui, que a pessoa encontra-se de pé. Então, se a pessoa, P' é a imagem, 10 centímetros. E aqui o que você vai fazer? Montar a equação. A, que vai ser o aumento linear, igual a
o foco, que eu não sei quanto é que vale, menos o foco, que eu não sei quanto é que vale, menos o teu P, ok? Que vale 10. Que fórmula eu estou usando? A igual a F sobre F menos P, ok? Multiplicando aqui em cruz, você vai ter o quê? 5F menos 50 igual a F. Tudo que é F para um lado, tudo que não é F para o outro, vai ficar 5F menos F, vai dar 4F, 4 vezes a distância focal, igual a 50 vai para o lado positivo, 50. Logo o teu F, deixa eu voltar aqui, gente. Logo o teu F é igual a 50 dividido por 4. Logo 12,5 centímetros. Desculpa aí, tá ruim aqui. 12,5 centímetros é a tua distância focal, ficando como gabarito item A. E aqui nós finalizamos a resolução das questões comentadas. Gente, caso você tenha ficado com dúvida em alguma questão, coloque aí no campo dos comentários. Lucas, tenta explicar melhor tal questão, questão 7, questão 8. Eu posso fazer de outra forma? Tenta comentar aí que eu tive as dúvidas, ok? Então, valeu, falou, fui!